Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Noite de terça-feira, início ainda de semana. E hoje eu anunciei essa live de manhã. E da outra vez eu fiz uma live cujo tema era o amor. Dessa vez, porque eu fico me baseando nas mensagens que eu recebo, das necessidades das pessoas. Normalmente são pessoas com questões relativas ao amor. A gente fez essa live relativa a isso. Questões financeiras, pessoas em vulnerabilidade financeira, pessoas infelizes no trabalho, pessoas com dificuldades, endividadas, né? Existe também uma queixa muito grande sobre depressão, né? Mas isso a gente pode falar em outra live, mas eu acho que é uma questão que vai se encaixar aqui também. Então, o tema que eu estou trazendo hoje seria trabalho, mercado de trabalho, propósito de vida. Para a gente olhar isso sob a ótica do tarô, quando o trabalho e o propósito de vida já não se alinham mais. Uma coisa já não sustenta a outra. Então, eu escolhi 3 cartas para nortear, né? Eu venho sempre sem script, mas eu anoto alguns pontos que eu quero desenvolver com vocês, né? Então, eu escolhi a carta do Diabo, da Torre, e a carta da semana que saiu, que foi a Justiça, tá? Então, o que acontece? Eu quero começar a live plantando uma ideia na cabeça de vocês. Nem toda estabilidade é segurança. Às vezes, é só o nosso medo que está ali organizado. É uma situação de vida organizada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu tive uma carreira, vamos dizer assim, bem peculiar, né? Eu estudava música na adolescência, eu toquei piano durante muitos anos, piano clássico, e eu fiz faculdade de música na UFRJ, faculdade de piano. Eu era muito dedicada, muito boa, estudava muito, e a minha vida era nas artes. Eu cantava em coral, eu cheguei a cantar no Teatro Municipal, no coral. Então, a minha faculdade foi maravilhosa. Só o que acontece? Moramos no Brasil, né? Moramos no Brasil. Ser artista no Brasil é muito complicado. E ser um artista clássico, que escolhe um instrumento solo, é impossível. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu ia embora do Brasil, né? Porque eu falava outras línguas, ou eu ia embora, ia morar sozinha lá fora, só que eu tinha 20 anos, ou eu mudava de carreira. E aí, o que eu fiz? Eu mudei de carreira. Eu terminei a minha faculdade e passei a ser desempregada, porque nem estágio existia para mim. Então, o que aconteceu? Eu falava inglês e alemão muito bem. E aí, eu entrei para o mundo corporativo. Aos 24 anos, primeiro eu dei aula de alemão, dei aula em casa, dei aula em curso. Quer dizer, eu fui migrando. E aí, eu arrumei um emprego numa indústria farmacêutica já, numa diretoria, né? E engrenei como secretária executiva. E eu tinha o diferencial do alemão, né, que me dava esse diferencial no currículo, né? E fiquei 16 anos nessa profissão. Fiquei 16 anos. E eu gostava. Me aventurei
por outras coisas, mas sempre dentro da carreira de secretária. Tentei, namorei uma administração de venda, mas vi que não era a minha praia. Namorei um pouquinho com marketing, né, que tem a ver com administração também, né, tudo a ver, né? E aí, mas eu queria me aposentar como secretária executiva. Eu amava o escritório, eu terminei um escritório de advocacia, tributário, riquíssimo. Era um escritório muito bom, né? Só que era uma filial, e filial tem que dar lucro. Filial começa a não dar lucro, né? Pessoas são mandadas embora, clientes que não têm causas altíssimas, né? São dispensados. Então, o meu salário, eu era administradora do escritório, eu fui a primeira a ser mandada embora. Isso foi em 2011 e eu nunca mais voltei para o trabalho, para o mercado de trabalho formal. Nunca mais voltei. Aí, o que eu fui fazer? Voltar da aula de alemão, eu estava desatualizada, completamente desatualizada. Eu tinha um ótimo alemão, mas para você dar aula, você tem que ter didática, você tem que ter método. Eu estava completamente desatualizada. 16 anos, quase 20 anos que eu tinha dado aula de alemão, não dava mais. Eu já estava com 42 anos, com um filho de 5 anos, mãe solo. Tudo complicado, né? E aí eu comecei, estudei 5 anos para concurso. E fui, né? E fui assim, e eu não sabia o que fazer, sabe? Eu não sabia o que fazer. Eu realmente, e as pessoas falavam assim para mim, mas não é possível, você tem um currículo tão extenso, você fala bem, você fala línguas. E eu falei, gente, eu não consegui me recolocar no mercado de trabalho. Com o tempo, minha mãe ficou doente, eu perdi também minha rede de apoio, né? E aí fui ficando em casa, vendi coisas, montei barraquinha. Eu fiz 1000 coisas e nada dava certo, porque nada me satisfazia. Nada me satisfazia. Então eu ia tentando, jogava dinheiro fora, jogava tempo fora, e o tempo foi passando, né? Até que eu passei, né, por uma situação muito extrema no ano passado, que meu filho quase morreu. E aí eu resolvi que era a hora de eu falei, não, Deus me deu uma segunda chance, porque a minha vida poderia ter mudado de uma forma drástica e muito ruim, né? Porque eu só tenho ele, somos só nós dois, minha família é muito pequena. E aí eu resolvi fazer não era exatamente uma terapia, era uma orientação vocacional. Contratei 10 sessões, né, com uma terapeuta, ela fazia só isso, aplicava aqueles testes. E aí eu comecei, ela falou assim, não, olha só, você foi secretária durante 16 anos, existe secretária online agora. Porque vejam bem, aí vamos fazer um parênteses aqui. Pandemia. O que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram enclausuradas em casa. As pessoas começaram a trabalhar em home office, né? Então aí o que aconteceu? Eu fui uma que tive depressão na pandemia. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Comecei um trabalho como home office na época, que tinha que investir muito e eu não tinha dinheiro para investir, né? Então eu fui fazendo o que dava, né? Foi bom, porque me ocupou, eu entrei para um grupo de pessoas e isso me ajudou muito com a depressão. E vocês sabem que muita gente, durante a pandemia, teve burnout, né? Surgiu esse termo durante a pandemia, o burnout, né? E o mercado digital explodiu.
O mercado digital explodiu. E eu tentei o mercado digital. E eu, inclusive, na época, eu pensei assim, puxa vida, eu jogo tarô há tantos anos, né? Eu fiz o meu curso de tarô com 25 anos, eu vou fazer 57. E eu sempre joguei tarô, né? Mas não cobrava, não abri templo, assim. Mas aquilo sempre fez parte da minha vida. E aí eu comecei a pesquisar, vi que era concorrido, achei uma coisa meio esquisita. Como diz uma profissional do mercado digital, que eu já fiz algumas imersões com ela, tem muita porcaria no mercado digital em todos os níveis. Aquele negócio de que aprenda a jogar tarô num fim de semana. Gente, vamos combinar. Ninguém aprende algo profundo, seja o tarô, seja uma língua, numa imersão de fim de semana. Isso não existe. Isso não existe, né? Fazer 6 em 7, aquele negócio de você fazer 100 mil reais em 7 dias. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu tenho um produto. Eu hoje sou taróloga, né? Eu tenho o meu produto, eu tenho o meu templo, mas eu não acredito nisso. Não acho que em uma semana eu vou fazer 100 mil reais. Não fiz em 30 anos, vou fazer em uma semana? Isso é mentira, gente. Então o mercado digital, ele é uma coisa assim, ele veio para ficar, né? E aí eu percebi que existia a minha profissão dentro do mercado digital, como secretária online. Só que voltou aquilo tudo, sabe? Aquele estresse de trabalhar com prazo, de trabalhar para outras pessoas, de ter que parar o que eu estava fazendo para correr. Porque secretária é assim, né? É pior do que casamento. É uma coisa assim, o casamento pelo menos tem algumas vantagens. Você ser secretária, você ganha todas as atribuições, você é babá da pessoa e ainda traz a família junto, né? E aí, mas eu fiz uns freelas como secretária, né? Refiz algumas conexões, foi positivo e eu vi que não dava mais. Aí que eu quero falar dessas duas cartas aqui, ó. Eu não sei se alguém já passou por essa situação. O que acontece? Eu estava lá como secretária, né? Achava que era feliz. E o que acontece? O que o diabo fala? Da coisa terrena. Ele pode falar de medo financeiro. Ele pode falar de coisas cristalizadas. Eu conhecia pessoas que diziam que domingo era o pior dia da semana, porque segunda-feira ia começar no trabalho de novo. Não, a gente tem que ser feliz. A gente vive mais no trabalho do que com a nossa própria família. Então, é aquela coisa que você trabalha pelo dinheiro, né? Tinha gente que falava assim, e hoje é o dia de pagamento, da gente pagar as contas. A gente recebia, trabalhava, recebia só para pagar a conta e ficava zerado. Só. Né? E só pepino, só descascando pepino. Trabalhar com CEO, trabalhar em empresa multinacional, é só pepino, é só pepino. Seja para secretária, para pessoal de TI, não importa, é só pepino. Né? Eu vi coisas que só eu contando ninguém acredita. Né? Então o que acontece? A gente tem esse medo financeiro. A gente às vezes, por isso que eu falei, nem toda estabilidade é uma segurança. Por exemplo, eu me achava super segura, eu achava que o escritório não funcionava sem mim. Eu fui demitida por e-mail,
num dia de pagamento em que eu abri o meu e-mail e a minha demissão estava lá. Né? E viveram muito felizes sem mim, vivem hoje muito felizes sem mim. Eu hoje também vivo feliz sem eles. Né? Então a gente fica nessa dependência material. Né? Muitas vezes culpa, insegurança, e a gente fica preso ali. Só que, no meu caso, o que aconteceu? Né? Eu fui obrigada. O que me aconteceu? A minha torre caiu. A torre pode falar de demissão, pode falar de troca de trabalho. Eu troquei de trabalho várias vezes, de forma amigável, sem ficar desempregada, né? Mas numa época em que eu era sozinha, não tinha filho, não tinha casa, né? Tinha rede de apoio, não cozinhava, não fazia compra, eu mal lavava minha roupa, né? Então, eu fiquei acomodada muito tempo ali. Era muito confortável. E aí, de repente, ó, minha casa caiu. E agora? Eu fiquei sem chão. Eu perdi minha rede social, né? Eu perdi, inclusive, o namorado. Eu perdi o meu posto, a minha mesa. Teve um dia que eu voltei lá, a minha mesa vazia, sem as minhas coisas, porque era a minha segunda casa. Né? Então, eu estava ali achando que eu era feliz. Será que eu era? Talvez naquele momento sim, mas não era uma coisa para durar para sempre. Né? E aí, eu fiquei tentando reconstruir essa torre aqui, desesperada. Não só por sobrevivência, eu tenho um filho para sustentar, né? Não só por sobrevivência, mas eu queria encontrar algo que me satisfizesse, que me desse satisfação. Eu queria encontrar um propósito. E aí, quando eu fiz esse freela de secretária executiva, né? Depois de tanto tempo e tal, ajeitei meu LinkedIn, fiz o freela. Quando chegou no final do ano, eu falei: não dá mais. Essa não sou mais eu. Essa ficou para trás. E aí, dentro dessa terapia, dessa orientação vocacional, a gente conversava sobre várias coisas, né? Sobre tudo que eu já tinha feito na vida, enfim. Inclusive sobre coisas pessoais, né? E aí um dia eu falei do tarô. Falei da minha mãe e tal, mostrei algumas coisas para ela, mostrei os manuscritos, que eu tinha vários baralhos, e que eu já tinha estudado vários baralhos, e que eu tinha os manuscritos todos da minha mãe e tal, e que eu já tinha feito outros cursos, e que eu jogava assim para amigos e tal. Ela virou para mim e disse assim: o que você está esperando para você abrir o seu templo? Eu falei: olha, eu até pensei, né? Eu já entrei no mercado digital, tentei entrar como afiliada, né? E olha, gente, é o maior engodo. É o maior engodo. Você só enriquece a pessoa dona do produto. Só enriquece a pessoa dona do produto. Né? É migalha. O que a gente recebe é migalha, é um desgaste imenso. Né? Mas o que acontece com o mercado digital? A entrada no mercado digital, o ticket médio do mercado digital é baixíssimo. Você vê, eu abri meu templo em setembro do ano passado para valer, estruturei site, Instagram, comprei outro chip, WhatsApp Business, estruturei tudo para ter realmente um produto, né? Mas era uma coisa que eu já tinha dentro de mim. Era uma coisa que eu já tinha dentro de mim. Eu vivia com tarô debaixo do braço. Dava problema no trabalho, eu chegava em casa, tomava um banho, rezava lá, espantava a energia do dia, abria o tarô. Tudo eu abria o tarô. Eu vivia com tarô debaixo do braço. E
tem essa coisa do mercado digital, né? Que eu já vi absurdos assim. Eu falei, gente, não é possível. Eu ainda descubro coisas. Eu leio, peguei livros antigos que eu comecei a reler e a estudar de outras formas. Me trouxeram outros insights sobre as cartas, porque eu só jogo com os arcanos maiores. Quem conhece um pouquinho meu trabalho, acompanha as minhas artes, eu só jogo com os arcanos maiores. Tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Mas os arcanos maiores era o que Jung chamava da trajetória do herói. É o nosso caminho, que a gente vai vivendo repetidamente ao longo da vida para atingir a nossa consciência. Porque o que a gente veio fazer aqui? Independente do que a gente acredita ou não. A gente veio para ser melhor, né? A não ser que uma pessoa escolha um caminho, se desvia. Para mim isso é um desvio. A pessoa que vai para o crime, que vai... e eles são, né? Chama crime organizado. Eles são extremamente organizados. Mas isso aí é um desvio. A vida, eu já falei isso aqui, é feita para dar certo. A gente é feito para ser feliz. A gente é feito para a gente se conhecer. E os 22 arcanos maiores, eles são essa trajetória, né? Então, o que aconteceu? O que pode estar acontecendo com as pessoas? E o que aconteceu comigo? Eu tinha crise de enxaqueca, eu passava mal, eu vivia gripada, eu tinha virose, eu deixei de trabalhar fora, acabou tudo, gente. Eu vim para casa, eu não fico doente. Eu tive que tirar a vesícula porque isso acontece com, sei lá, 90% da população. Mas foi só o que eu tive, passei muito bem, não tive nada, né? Não tive sequela nenhuma, nunca mais fiquei doente. Eu vivia com bactéria na garganta, eu vivia doente. Então é aquela coisa, né? Você acha que está feliz, mas você está ali e querendo ganhar mais, e querendo bater meta, e tem trabalhos que são cruéis, que a pessoa tem que se matar de trabalhar para bater meta, e quando bate a meta, tem outra meta mais alta para bater, entendeu? Nunca é suficiente, e está enriquecendo outra pessoa, né? Então eu vivia nessa tensão. A minha vida era isso, né? Não que eu não gostasse, eu tenho amizades até hoje, né? O pai do meu filho eu conheci no trabalho, a minha grande amiga, que é madrinha do meu filho, a gente se conheceu no trabalho. Eu tenho amigos ainda do trabalho, né? Mas não era mais. Teve uma hora que, mas eu não consegui fazer isso sozinha, né? Precisou a torre me derrubar. Precisei levar um chute e ficar sem nada. Eu fiquei sem um centavo, né? Recebi seguro-desemprego, mas olha, o dinheiro, quando você não tem trabalho, o dinheiro quando não entra, e não é muito, ele acaba muito rápido. Principalmente se você tem um dependente, né? Se você tem uma pessoa que depende de você. Então eu acho que o que as pessoas vivem no dia de hoje, por que as pessoas estão tão desesperadas também com esse negócio de mercado digital, dessas promessas? Tem umas coisas assim, sabe? É o que eu falo, o meu tarô, eu não dou conselho, e eu não digo pra você, olha, vai acontecer isso, ele vai voltar para você, ou você vai ser mandado embora. Eu uma vez recebi um conselho, eu tinha um chefe que a gente tinha muita dificuldade de relacionamento. Ele foi o chefe com quem eu trabalhei mais tempo. Mas tinha um choque cultural ali, tinha uma coisa, né? E também o temperamento dele e o meu temperamento, que eu também não facilitava. E aí eu fui fazer um mapa astral, que eu fazia todo ano.
Sempre gostei dessas coisas, né? Eu fazia uma mapa astral todo ano no meu aniversário. A pessoa simplesmente chegou pra mim e disse assim, ó, chega amanhã no trabalho, pede demissão. Pede demissão porque esse cara é do mal e ele pode te fazer assim, ele pode te jogar na rua da amargura de uma hora para outra. Eu falei, pedir demissão? Eu já pedi demissão muitas vezes. Mas assim, eu pedia demissão mesmo quando ninguém dependia de mim, já com outro trabalho. Né? Eu já tinha outro garantido. Né? Falei, eu vou pedir demissão? Trabalho numa empresa sólida. Eu sou secretária do presidente da empresa. Eu vou pedir demissão? Gente, o homem virou meu amigo. Ele hoje está aposentado. Às vezes eu tenho notícias dele, dizem que ele está muito bem. Nós ficamos amigos. Entendeu? E ficamos amigos num nível, não era naquela coisa de intimidade, mas ele me conhecia muito bem e eu o conhecia muito bem. E nós chegamos num ponto do nosso relacionamento que ou ele me mandava embora, ou eu ia embora, ou a gente tentava se entender. E nós decidimos nos entender. E nós nos entendemos. E eu trabalhei 6 anos com ele. Quando meu filho nasceu, eu mandava foto do meu filho para ele. Ele não queria que eu fosse embora de jeito nenhum. Como é que eu ia seguir o conselho daquela criatura que eu não sei o que ela viu, que planeta ela viu, em que casa que eu tinha, que do dia para a noite. E depois eu fiquei pensando, gente, eu vou para uma entrevista de emprego, vou ficar desempregada. Vou para uma entrevista de emprego, vou dizer que eu saí por quê? Ah, porque meu chefe me chateava, eu não ia conseguir emprego nunca mais, vamos combinar? Quem que é uma secretária que não aguenta o chefe e que pede emprego, pede demissão por qualquer motivo? Ninguém ia querer. Né? Então, eu sou assim, eu sigo essa linha. Eu não dou conselhos. O objetivo do tarô no Anjali Sagrada é a pessoa enxergar com clareza aquilo que ela não está conseguindo ver. Por que eu estou tendo um burnout? Por que eu estou deprimida? O que está precisando mudar? O que está ruim? E aí, quando eu comecei, deixei o frila de lado, porque eu vi que o frila da secretária ia me atrapalhar, né? Porque eu fiz tudo sozinha como assistente de ela. Não sabia mexer em nada. Mal sabia mexer, até hoje, eu me enrolo com o Instagram. Vocês veem que eu tô aqui brigando com o meu tripé o tempo inteiro. Fiz tudo sozinha, né? Então, aí, o que acontece? O mercado digital, ele é bom por causa disso. Você consegue entrar. Mas tem muita picaretagem. Muita picaretagem. Ninguém aprende uma coisa profunda do dia para a noite. Vou fazer uma imersão. Eu já fiz 2 imersões, mas eram imersões para lançamentos de produto. A preço simbólico e que eu sabia que era para o lançamento de produto, que eu não comprei nenhuma das 2 vezes, né, que não me interessou. Eu já sabia que não ia comprar, mas foram imersões interessantes, né? Tem coisas interessantes, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que dizem que às vezes me pedem para fazer trabalho. Gente, não. Eu não tenho um centro espírita, eu não sou uma mãe de santo. Eu sou uma estudiosa, eu sou uma taróloga, de tarô arquetípico. O que são os arquétipos? O arquétipo é tudo, são símbolos, imagens,
a nossa persona, o nosso é a forma como a gente se expressa no mundo. Então eu, durante muito tempo, vivi esse arquétipo do diabo. E eu era durona, eu era uma secretária que não era mole, não. Quando eu administrei o escritório, eu trazia todo mundo ali, ó. Eu trazia todo mundo ali. Né? E eu tinha também esse lado. Eu vivi muito isso. Né? Eu vivi esse arquétipo. Até que eu vivi esse daqui durante muitos anos. E adivinha? No meu jogo do ano, quem sai na minha parte kármica, que eu teria que trabalhar durante o ano? Ela. Ela abriu o meu ano, dizendo assim, ó, agora vamos reconstruir do zero. Agora vamos reconstruir sem ilusão, sem achar que vai fazer 100 mil reais em uma semana. Agora vamos reconstruir sentando a bufunfa na cadeira e estudando tudo de novo. Eu não consegui 1000 seguidores do dia para a noite. Eu trabalhei para isso. Eu não comprei seguidores. Né? E olha que, ó, para conseguir 1000. Aí eu vejo gente com 10 mil, com 1 milhão. Eu falei, gente, como é que consegue? Também são pessoas que já têm uma estrada mais longa, né? E aí, o que acontece? Falei de porquê que às vezes a gente fica preso, né? Falei da torre, dei o meu caso, que a minha torre foi derrubada, né? Da pandemia, que, gente, teve profissões que simplesmente morreram na pandemia. Morreram. E aí, o que acontece? Eu mesma sofri um golpe na internet. Eu entendo quando as pessoas me perguntam o meu preço da leitura e dizem assim, ah, tá, obrigada. Eu entendo isso. Eu já comprei um vestido uma vez numa loja famosa, no Outlet. Famosa, uma loja de grife. Eu nunca recebi o vestido. Nunca. O vestido estava barato. Eu devia ter desconfiado. Né? E o troço ficou lá, ó, um tempão. E eu não devo ter sido a única que comprou coisa lá, não. Eu nunca recebi. E ainda tentaram me passar um golpe, dizendo que muito tempo depois, dizendo que o meu vestido estava preso na alfândega, que eu tinha que pagar uma taxa para liberar o vestido. Eu falei, gente, essa loja tem no Rio, tem em São Paulo, o Outlet é no Rio. Por que meu vestido está preso na alfândega? Entendeu? A gente tem que ficar muito esperto mesmo. Eu juro que eu vou comprar um tripé novo logo que eu puder, porque esse tripé é irritante, né? Ele vai pesando com o peso do smartphone e ele vai caindo, né? Então, é isso, gente. E agora eu queria falar dela, da nossa carta da semana. O que a justiça fala? A justiça é uma carta maravilhosa para o trabalho. Por quê? Ela fala de responsabilidade, ela fala de equilíbrio. É um equilíbrio com um certo sacrifício. Eu já falei isso quando eu falei da carta, que ela tá aqui, ó, a espada tá de ponta cabeça, tá vendo? Ela tá segurando a espada aqui. Não sei se dá pra vocês verem. E aí, o que acontece? Ela tá com os pés aqui, ó, na pontinha da espada. Para ela ficar em equilíbrio nesta posição, ela tem que estar serena e numa certa, digamos assim, rigidez. Ela não pode ficar se sacudindo, né? Vamos combinar, porque senão o negócio cai. E aqui, ó, o Crowley chamava essa balança da grande balança cósmica. Ela é o equilíbrio entre o que a gente necessita. Veja bem,
A gente precisa comer, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa pagar a luz, pagar. Quem não vive de aluguel paga condomínio, quem vive numa casa paga água, né, paga gás. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio entre o que é necessário, porque vivemos num mundo, né, tridimensional, digamos assim, somos seres tridimensionais, precisamos comer, não vivemos de luz, né? Precisamos nos vestir, precisamos vestir nossos filhos, educar nossos filhos, nos educar, né? Então, o que a gente precisa financeiramente, né? Eu, para estar aqui com vocês hoje, eu tive que comprar um tripé, mesmo que seja um tripé que fique caindo, né? Eu comprei outros baralhos para renovar a minha cabeça, eu comprei mais livros, além de reler os livros que eu já tinha lido, né? Então, isso tudo é um investimento. Mas, de toda forma, como empreendedor, porque você é um empreendedor, né? Quem faz esse tipo de coisa, o ticket médio do mercado digital é baixo. Por exemplo, eu comprei o tripé, já tinha meu smartphone, o Instagram é de graça, né? Você pode turbinar por 50, 100 reais, né? E o que você precisa é de repertório, consistência, responsabilidade. Não é fazer igual a mulher a astróloga falou para mim, pede demissão porque esse homem não presta. Entendeu? Não é assim. Não é assim. Graças a Deus eu não pedi demissão. Eu saí de lá na hora que eu tive que sair. E eu tinha uma história para viver lá dentro. Pessoal, né? Então a gente não pode falar essas coisas, entendeu? Mas a gente precisa entender também, hoje eu entendo, que a gente precisa também ver o que a gente necessita existencialmente. É aí que entra essa busca do propósito. Por exemplo, durante bastante tempo, o meu propósito foi cuidar do meu filho, né? Meu propósito foi criar o meu filho, foi encaminhar ele. Hoje eu tenho mais liberdade. Ele está sentadinho aqui na frente me vendo fazer a live quietinho, mas ele vai fazer 20 anos, é um adulto, né? Então, mas teve uma fase que isso daqui era impossível. Ele era uma criança hiperativa, ele tem autismo, suporte nível 1. Ele gritava. Então, isso aqui era totalmente impossível. Então, as coisas também vêm na hora que elas têm que vir. Eu acredito muito nisso, na sincronicidade do universo. As coisas acontecem na hora que elas têm que vir. Talvez se eu tentasse ter feito o tarô, eu fui demitida em 2011, o tarô está na minha vida desde 95, 94, 95. Talvez naquela época, primeiro que eu não ia ter equilíbrio emocional. Eu estava extremamente deprimida, nunca tinha sido mandada embora, estava me sentindo assim, a última pessoa da face da terra, desprezada, né? Com a autoestima assim no chão. E como que você vai construir uma coisa legal, uma coisa boa? Como é que você vai se nutrir? Eu hoje vejo que eu precisei desse caminho. Demorei tempo para começar a reconstruir minha torre. Olha que ela ainda saiu para mim esse ano. Mas é o que eu digo, não é uma carta para a gente ter medo dela. Eu nunca estive tão feliz. Porque agora eu me sinto nutrida. Eu estou fazendo uma coisa que é minha, só minha. Eu estou fazendo uma coisa que eu quero ajudar pessoas.
E você estudar é uma coisa maravilhosa. Eu já estudei muito na minha vida. E agora eu estou abrindo, né? Estou estudando mais profundamente psicologia, sociologia, né? Coisas que eu nunca estudei, né? Que eu nunca tinha estudado antes. Então não é só o tarô, não é só a adivinhação, não é só o livro do tarô, não é só o símbolo das cartas. E é por isso que eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de encontrar o seu propósito. Porque você tem que se perguntar o que te nutre. Seu trabalho está te nutrindo? Se estiver te nutrindo, mesmo que tenha estresse, que tenha pressão, que tenha meta, que tenha prazo, tudo bem, né? Mas se você está presa, aprisionada, essa carta aqui fala de aprisionamento. Se você está aprisionada, não vou falar igual a outra, ó, chuta o pau da barraca e vai. Não é assim. Mas eu procurei uma orientação vocacional aos 55 anos. Eu procurei uma orientação vocacional. Coisa que a gente deveria fazer aos 18, né? Que a gente tem que decidir nossa vida aos 18 anos. Mas eu procurei essa orientação aos 55. E a coisa veio assim de repente. E as coisas acontecem na hora certa. Então eu pergunto, né? O que você está colocando nessa balança cósmica? O que está pesando mais? O que está pesando mais? Você está aprisionado? Está precisando derrubar essa torre, reconstruir do zero, sem ilusão? Vamos tirar a carta? Eu prometi que eu ia tirar 2 cartas. Eu vou fazer aqui o meu pedido. Não é exatamente um pedido. Você mentaliza algo que você queira saber. O baralho tá aqui. Eu já misturei aqui a carta da justiça, as cartas que eu tirei. Eu vou embaralhar. Vou tentar fazer assim para vocês verem, ó. Mas eu tenho que colocar ele na mesa, tá? A gente embaralha o baralho deitado. E aí a gente... Vão pensando aí, hein? Vão mentalizando o que vocês querem. Coloca o baralho na mesa, corta 3 vezes com a mão esquerda. Junta o baralho. Eu tenho um vídeo que eu mostro como eu faço. O vídeo da estrela de Davi. Espalhe o baralho novamente. Eu tô aqui pensando no que eu quero, hein? Tô aqui pensando nas minhas questões, no meu propósito de vida, né? Vocês vão pensando no de vocês. Vamos ver. Vamos lá. Espalhei o baralho. Concentrem-se. Olha, gente, saiu uma carta de reflexão. Não sei o que vocês pensaram aí. Eu pensei aqui, tá? Saiu uma carta de reflexão, uma carta de interiorização. A sacerdotisa, né, ela é uma carta extremamente feminina, uma carta intuitiva, já falei várias vezes dela aqui. Mas ela é uma carta que o que acontece? O templo Anjali Sagrado, ele foi fundado com base nesta carta. Nessa carta e na lua. Que elas têm muita semelhança. Por quê? Gerar alguma coisa em silêncio. E gerar uma coisa nova. Ela traz o espiritual, ela não coloca para fora, não é ainda a hora de nascer. Mas ela gesta. E ela tem um véu, tá vendo? Ela tem um véu. E se alguém tiver com algum plano
não é para sair falando por aí. Não é para sair contando por aí. Ela é silenciosa. Ela observa. A sacerdotisa observa. Então, uma carta de interiorização. O que eu estou querendo para minha vida? O que eu preciso botar abaixo? Como é que está a minha vida? Eu estou feliz, eu não estou feliz? É uma carta passiva nesse sentido, de que você precisa se encontrar com você mesmo. Você precisa se encontrar com você mesmo. Entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que eu respondo. Sobre a carta, sobre qualquer coisa. Então saiu isso, uma carta de interiorização. Eu prometi 2 cartas, vou embaralhar o baralho de novo. Pensem em outra coisa aí. Façam uma pergunta de sim ou não. Pensem em uma coisa bem objetiva. Pensem em algo objetivo. Tô pensando aqui. Tô aqui me concentrando. Concentrem-se. Saiu ele. Pra mim, eu gostei. Porque ele fala de realização terrena. Ele respondeu a minha pergunta. Ele respondeu a de vocês? Porque eu falei de um lado dele durante a live. Mas agora vocês têm que interpretá-lo conforme o que vocês perguntaram. O diabo, ele fala de coisas terrenas, materialização. Olha só que coisa. Primeiro saiu uma carta de gestação, gestar silenciosamente. E aí depois sai uma carta terrena de realização. Eu achei maravilhoso, para mim foi ótimo. Então ele fala inclusive de dinheiro, porque é a matéria, é a concretização de algo que a gente gestou, é a concretização daquilo que a gente gestou dentro da gente, imaginou, trabalhou para aquilo acontecer, investiu. Investimento, gente, não é só dinheiro. A gente investe tempo, a gente investe estudo, a gente investe as nossas expectativas, a gente investe muita coisa, né? Então, ele é a concretização do que foi gerado, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E hoje ainda é terça-feira, estamos vivendo essa energia da justiça, da balança, da responsabilidade, né? Do equilíbrio, de buscar o nosso equilíbrio. Porque se a gente
Se a balança fica desequilibrada, né? Foi isso que eu percorri muito de 2011 até aqui. Tinha uma hora que a minha balança ia toda pro lado. Eu ficava assim, fazia planos mirabolantes, jogava dinheiro fora, tentava alguma coisa, não dava certo. Aí minha balança ia pro outro lado. E aí eu ficava sem expectativa de nada, sem fazer nada. Então, a vida é isso, é um equilíbrio. Isso me sustenta, isso eu consigo viver com isso, isso me nutre. E aí eu deixo vocês com essa mensagem, com essa pergunta. O que você está colocando em cada prato da balança? O que você está ponderando? E a balança também fala de senso prático. Olha só, uma carta reflexiva, mas que fala de coisas práticas. E aí nós tiramos uma carta que fala de gestação em silêncio e depois saiu uma carta de realização terrena. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem esteve aqui. Até a próxima. Um bom resto de semana para vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre tudo que foi dito nessa live e que tenha feito algum sentido para vocês, né? Continue a me seguir, eu tenho os meus conteúdos diários. Eu desejo para vocês uma boa noite e uma excelente semana. Tchau, tchau.